conectando na TV Mar, junto com você aí do outro lado, bem acompanhados com a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, fica na Gruta de Lourdes. A Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas no Hospital Med Rádios. Estamos aqui no restaurante do Hotel Ponta Verde, nessa parceria incrível, nesse lugar muito agradável e bonito. Eu quero agradecer também a Miss Chloe, que é uma loja incrível de roupas. Olha, se você é número plus size, você precisa conhecer essa loja. Tem looks incríveis para você e fica muito fácil de encontrar na Avenida Amélia Rosa. Quando você vai do shopping para a praia, na terceira quadra, do seu lado direito, já vai encontrar. Fácil, já dei até a localização, né, de como que você chega lá. Tudo bem, Miss Chloe, estamos juntos aqui, não é? No Conectando, bem acompanhada com a doutora Débora Guedes, fisioterapeuta, psicanalista, cristã, sexóloga. A pergunta agora é o seguinte: algumas pessoas pensam que sexo é pecado? O que é pecado? Tem pecado no sexo, no ato sexual, jeito, forma, condição? O que é pecado? Então, pecado é tudo aquilo que desobedece o que está na Bíblia, né? Para nós cristãos, é sempre bom frisar, para nós cristãos, pecado é o que desobedece ao que está na Bíblia. Porém, nenhum trecho bíblico, diz que alguma posição não pode ser feita. Não existe isso, né? Porque a posição de 4 apoios é a posição que subjuga a mulher. Gente, onde? Né? Muito pelo contrário, muitas mulheres sentem muito mais prazer e chegam ao orgasmo na posição de 4 apoios porque a penetração é mais profunda, né? Porque o sexo oral não pode. Gente, onde é que está escrito na Bíblia que não pode? Tem que procurar um embasamento. Tem que procurar exatamente esse embasamento. Então, o que seria pecado? O sexo antes ou fora do casamento. Esse seria o pecado. Por quê? Porque a Bíblia é clara. A fornicação, Paulo é bem claro, né? A fornicação não leva a pessoa ao reino dos céus. Né? Os fornicadores não irão. E o adultério, que é o sexo fora do casamento. Esse também é pecado. Tirando isso, marido e mulher podem ir ao motel, escolham um limpinho, né? Escolham um bom, um limpinho, né? E vai ser feliz. Né? Pode usar fio dental, amada? Você pode ficar pelada, imagine com fio dental. Posso fazer que posição? Até o canguru perneta, se você tiver malabarismo, corpo e tonicidade nos músculos, tá tudo bem, não é? Desde que seja com o seu marido. Entre 4 paredes, né? Não, por favor, não vá fazer no carro, na rua, porque você corre o risco do atentado violento ao pudor. Não é nem que no carro não pode, é o atentado violento ao pudor. Ou então de cair nas redes sociais, não é? Exatamente. Tá tão compenetrado ali no carro, tem alguém do lado de fora que tá filmando tudo e você não tá percebendo, é arriscado, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar sobre essa questão do sexo, pecado, é a história do sexo e a igreja, né? Lá no século I, gente, a gente precisa dizer que todo cristão protestante saiu da igreja católica, tá? Todo, até você que tem seu avô, bisavô, tataravô, que foi cristão protestante, todos nós saímos de lá. O início dessa história foi o catolicismo, exatamente. Né? A igreja como instituição humana, com prédio e sacerdote, nasceu no século I com a igreja católica. E aí o que era que acontecia, né? O Papa Gregório, no século I, ele cortou o próprio pênis para se fazer eunuco. São Tomás de Aquino, que inclusive é estudado nos cursos de teologia protestante, ele era condescendente com os prostíbulos. O que era que ele dizia? Que a mulher virtuosa, a casada, não podia ter prazer na relação sexual, que prazer era coisa de prostituta. E aí o que era que acontecia? Ele dizia, segundo a cabeça dele, que os prostíbulos eram como se fosse uma função social, onde o homem ia descarregar as suas tensões com a prostituta, já que a mulher virtuosa não podia sentir prazer, nem podia gostar de sexo. Agostinho de Hipona, a mesma coisa. Para ele, sexo se assemelhava a homens, como se fossem as bestas feras do campo. E ele não achava bonito. Inclusive, naquela época, até algumas décadas atrás,
O católico, ele não podia fazer sexo 40 dias antes do Natal, na Semana Santa, quando a mulher estivesse amamentando, durante a gestação. Então, você imagina uma sociedade que não tinha pílula anticoncepcional, onde a mulher todo ano engravidava e ela grávida era proibido fazer sexo, porque era considerado pecado. Então ela fazia de vez em quando, mas muito de vez em quando mesmo. Isso. E aí, quando se foi feito o cálculo, dava aí uns 5 meses a 4 meses de sexo por ano entre um casal casado. Então, como eu costumo dizer, e a Bíblia também diz, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, assim, nós temos um Deus geracional. Então, isso virou maldição hereditária? Não, gente, não é isso. Mas veja, de geração em geração, os totens, que eram essas pessoas com poder religioso, foram passando, as mães foram passando para as filhas, e até hoje nós sentimos o reflexo de que sexo, tudo no sexo é sujo, é pecado, é coisa da carne. Quando o próprio apóstolo Paulo diz que homem e mulher não se separem, não se apartem, né? Quando nós temos na Bíblia um livro inteiro que só fala sobre sexo, que é o livro de Cântico dos Cânticos. Ele é sexo puro, né? Me beije, as suas coxas, o seu perfume, o seu pescoço, todos os elogios ali são eróticos. Mas as pessoas, elas não querem ver ou fingem que não vê, né? Mas tá ali, bem claro. Agora, falando desse universo do sexo, masturbação. Pode, deve, faz bem, faz mal, é pecado? Como é que é? Olha só, se a gente for falar numa perspectiva apenas psicanalítica, ou um psicólogo ou um sexólogo vier falar, muito provavelmente ele vai dizer que masturbação não vicia. Mas no meu Instagram, eu recebo pessoas desesperadas. Eu já ouvi muito relato também de pessoas viciadas em masturbação. Isso, desesperadas, assim, eu não consigo largar. Existe uma compulsão aí, certo? E aí o que é que acontece com a masturbação? Com a Bíblia, o sexo nasceu com Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas antes, quando Adão estava sozinho, dando nome aos animais, Adão não ficava se masturbando e dizendo, essa é uma galinha, aquele ali é um cachorro, aquele lá é um elefante. Isso, não acontecia isso. Mas quando Adão vê Eva, ele diz, opa, peraí, a beleza, né? Quando ele vê Eva, ele diz, essa é ossos dos meus ossos, carne das minhas carnes, é como se ele dissesse, oi, te pego, garota. E aí acontece essa relação sexual, né? Entre esse casal, que foi algo que foi feito pelo próprio Deus. Então é muito diferente. Além do que... Preparado para se completar, diga-se de passagem, exatamente, né? Além do que a masturbação é você estar ali tendo prazer sozinho. E o sexo ele foi feito para ser acompanhado. O marido e a mulher. Ah, mas a mulher, né? Vamos supor, eu só chego ao orgasmo se eu me tocar, mas quando eu me toco é junto com o meu marido. Os dois estão ali, usufruindo dessa relação sexual. A questão é você estar sozinho. E o sexo ele não foi feito para ser um prazer solitário. Ele foi feito para ser um prazer de complemento, onde os dois estão juntos. Quais são as questões mais... que chamam mais a atenção lá no seu Instagram? Isso é curiosidade, viu? Porque quando ela abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, essa caixinha ferve, né? Olha, o que é muito comum são as pessoas acharem que alguns métodos, por incrível que pareça, alguns métodos contraceptivos são abortivos. E eu sempre digo, gente, se método contraceptivo, qualquer um que seja, fosse abortivo, não nasceriam tantos bebês. Tem bebê que nasce com um DIU na mão, a pílula que não funcionou, a camisinha que furou, né? Existe muito isso. E mulheres com vergonha de serem quem são. Ou elas têm vergonha de falar o que elas querem no sexo, ou elas são tão travadas que elas não querem se libertar. Teve uma aluna minha de um curso que ela não foi da caixinha de perguntas, mas ela foi algo que trouxe para mim uma luz muito grande. Ela disse assim, 18 anos de casamento, eu nunca cheguei ao orgasmo, nunca fiz sexo oral com meu marido.
Depois do seu curso, eu fiz sexo oral, eu tive um orgasmo, não parei de pensar em sexo porque eu achei até que eu estava louca de tanto que eu pensava em sexo. Então, muitas vezes é uma palavra que liberta. É aquela palavra que chega e diz, não, tudo bem, tá tudo bem você ter esse erotismo, tá tudo bem você gemer, tá tudo bem você gritar, tá tudo bem você elogiar o pênis do seu marido do jeito que você quiser elogiar, tá tudo bem. Algumas mulheres não recebem elogios e não são tão provocadas, e quando eu digo provocada, é provocada no bom sentido, né? Provocada, admirada, porque elas também não oferecem isso, elas são travadas, como você falou, e que se sentem assim, nossa, eu estou fazendo algo errado se eu fizer isso, e meio que impede o marido de também oferecer algo. Então, eu quero algo, mas eu não estou oferecendo, e aí vira um problema conjugal. Isso. O que eu percebo muito é que a mulher, no geral, e a gente precisa falar isso com toda a verdade, a mulher, ela quer que o marido descubra o corpo dela e não é obrigação do marido fazer isso. Vamos imaginar a cena. Presta atenção aqui, você mulher, porque você está tendo a oportunidade de ter uma aula do curso da doutora Débora Guedes aqui agora, hein? Presta atenção na cena. Os dois casam virgens, certo? Ela tem na mente fantasias idílicas de que vai ser uma noite maravilhosa, que ele vai pegá-la no braço, vai colocar na cama e vai tirar a roupa dela. Só que ele casou virgem também. Ele também não sabe o que fazer. Você me entende o problema? Então, ela não sabe o que fazer, ele muito menos, porque ninguém ensinou como é que ele dá um orgasmo para ela. E aí começa o problema de não gostar de sexo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, essa mulher tem um mínimo de prazer, mas ela quer, porque quer que o marido descubra. Ela não diz. Olha, me toca assim, eu gosto quando você faz isso. Eu gosto quando você faz dessa forma. E aí o que é que acontece? O marido acha que está abafando, que está arrasando. E ela fica ressentida com esse marido. Porque o marido não dá o prazer que ela quer. Mas como ele vai fazer se ela não falou como gosta? Então, eu quero te agradecer essa participação e deixar agora você fazer o convite aqui para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, para saber mais. Porque olha só, gente, aqui dava para a gente conversar o dia todo, a noite toda, muito tempo aqui, porque o assunto, né, tem panos para mangas. O assunto rende. Olha, Edjane, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você nesse programa, nessa sua nova fase, que eu tenho certeza é abençoada. Amém. E me segue lá no Instagram, a gente pode continuar esse papinho lá, tá? @doutora Débora Guedes, você consegue me seguir e a gente conversa muito mais sobre isso no nosso Instagram. Então, conectando, né, gente? Conectando aqui a doutora Débora, a você que está aí nos ouvindo, conectando pessoas, esse é o nosso objetivo. Agradeço a Med Rádios, agradeço também ao Hotel Ponta Verde, não é? Agradeço a Agência Paradise, se você quer fazer um site bem feito, caprichado e rápido, Agência Paradise, tá? Quero agradecer sim. E a Med Rádios está com 24 horas agora, urgência e emergência no Hospital Med Rádios. A gente fala mais amanhã. Beijo grande.